Extremo. No dicionário, é todo ponto distante, afastado, longínquo, remoto. Mas intrinsecamente é ir além. Extremo não é só um lugar, como também é o mais alto nível de intensidade de uma ação. Ir ao extremo é, antes de tudo, superar-se, alcançando o topo. O extremo não repensa o caminho, ele define o destino. Extremo é chegar, para o mundo e para si mesmo, o mais longe que podemos imaginar. Uma imagem pode representar uma história. Estamos no monumento El Saludo entre Bolívar e San Martín, uma representação de paz entre países hispanos. Hoje, quase que um ponto turístico obrigatório para quem passa em Guayaquil, no Equador. E assim como o monumento é capaz de marcar uma região, uma educação alicerçada em princípios firmes é capaz de transformar e marcar para sempre a vida e o coração dos seus alunos. De Guayaquil, tomamos um voo até avistarmos as famosas Ilhas Galápagos. O arquipélago que atrai milhares de turistas anualmente é também o berço de culturas e filosofias. Ao aportarmos nas ilhas, estamos no meio do Oceano Pacífico, a mais de 1000 quilômetros do continente. Estamos no ponto oeste mais extremo da América do Sul. Galápagos pertence a uma província do Equador. Nós estamos na ilha Santa Cruz, a ilha central do arquipélago de Galápagos. Esta ilha é a mais habitada, tem em torno de 18 mil habitantes e é a ilha principal porque tem um aeroporto central. O arquipélago de Galápagos conta com 104 ilhas. Não se pode ver todas e somente 4 são habitadas. Mas por que 104? Porque existem pedras que sobrepõem acima do mar que são contadas como ilhas. Somos privilegiados, porque aqui, há mais de 150 anos, chegou o famoso escritor Charles Darwin. Ele veio até aqui, realizou os seus estudos e depois, voltando à Inglaterra, escreve o livro A Origem das Espécies, que é baseado naquilo que ele estudou e com os dados que levantou aqui nas ilhas. A exuberante fauna e flora das Galápagos não por menos encantou os olhos do cientista, que, baseado no estudo e comportamento da vida animal e vegetal da ilha, elaborou a famosa obra A Origem das Espécies, forte pilar das teorias evolucionistas que a sucederam, uma filosofia que é extrema à da existência de um Deus criador. Contudo, é remando contra a cultura das ilhas do Pacífico que a educação cristã aporta no remoto arquipélago de Galápagos. Originalmente, aqui havia uma base científica da Universidade Adventista de Loma Linda, em Califórnia. Ali havia uma base onde cientistas da universidade vinham realizar os seus estudos. Os anos passaram e em setembro de 1972, as portas dessa escola são abertas com 18 alunos. E chamaram, naquele tempo, Escola Loma Linda. Por quê? Porque a universidade deixou o prédio adquirido pela Universidade Adventista Loma Linda para a União Equatoriana da Igreja Adventista. E então a escola é fundada. Há mais de 23 anos, quando eu tinha apenas 21 anos, uma coisa totalmente inesperada aconteceu na minha casa. Minha mãe sofreu um acidente e eu pedi a Deus: Senhor, me leva a um lugar onde eu possa servir. 3 dias após essa oração, Deus me respondeu. Um pastor veio e me contactou, disse que precisava de um professor para vir ensinar nas Ilhas Galápagos. E eu decidi, aqui estou, eu vou. Na verdade, quando eu cheguei aqui, já era o 2º ano de funcionamento. E naquele ano, a instituição passou a existir aqui pela necessidade de crianças, filhos de irmãos da Igreja Adventista, que precisavam de uma opção além da escola pública.
Aquelas pessoas queriam uma instituição em que as crianças pudessem crescer espiritualmente. Os irmãos se reuniram naquela época e decidiram ter a instituição. Esse lugar que hoje vemos assim tão grande já passou por muita história. Muitas coisas já aconteceram aqui e algumas coisas chegam a me emocionar, porque isso é uma bênção de Deus. Pero solamente tenían poucos alunos. Sim, quando eu cheguei no primeiro ano, tinha 16 alunos e só 4 podiam pagar. E o mais incrível dessa história é que os irmãos adventistas sonhavam tanto em ter uma escola que somente 15 dias antes de começar o ano escolar, lhes deram a permissão para colocarem a Loma Linda para funcionar. Já há 24 anos que nuestro colegio ha crecido. Hoy día contamos... Há 24 anos, o nosso colégio tem crescido. Hoje em dia, contamos com 280 alunos, tanto de educação infantil, ensino fundamental e médio, formando esses 280 alunos com o suporte de 24 professores. Nós contamos com a educação infantil da seguinte maneira: 3 anos é a primeira turma, 4 anos a segunda turma e 5 anos é a terceira turma. Depois temos do 1º ao 5º ano, que é o ensino fundamental 1. Depois temos as turmas do fundamental 2 e ensino médio. No total, contamos com 14 turmas que atendem alunos dos 3 aos 17 anos. ¿Qué desempeñas hoy en esta escuela? Bueno, mi función es la de maestra y amo lo que hago. Bem, eu sou professora e amo o que faço. Amo as crianças. Há 17 anos sou professora da alfabetização, lhes ensinando a ler e escrever. É uma satisfação muito grande. A escola tem o seu reconhecimento também pelo grau acadêmico de inglês. As aulas de inglês são fundamentais, já que estamos em uma ilha visitada pelo mundo todo. Temos gente do Oriente Médio, da Ásia, da África, Estados Unidos, América Central e América do Sul. Então, não tem para onde correr. O idioma comum que se fala nessa ilha é o inglês. E por isso, muitos dos nossos alunos assistem às aulas da Academia de Inglês para aprender esse idioma, para que possam portar-se nessa ilha diante do turismo presente aqui, pois recebemos 400 mil turistas por ano. Em meio a um cenário que atrai os olhos para criaturas únicas no planeta, uma instituição que se consolida com objetivos distintos à filosofia que esse lugar repassa ao longo de 160 anos. É estar no meio do Pacífico, no extremo oeste do continente, e poder ir ainda mais longe. A grande diferença dessa escola, motivo pelo qual os pais trazem os seus filhos para essa escola, é porque nós ensinamos valores e o que ensinamos está exclusivamente baseado na Bíblia, em princípios bíblicos, princípios do céu, como é a disciplina, como é a ordem, como é a limpeza. E depois, nas salas, nós temos aulas de valores, onde temos aulas de Bíblia, e aproveitamos para pregar aos nossos jovens. Qual é a grande missão desta escola para ti? Yo estoy segura que Dios me escogió desde... Eu tenho certeza que Deus me escolheu para um lugar tão distante, nessas ilhas, para que eu cumpra a missão de deixar marcado nos corações das crianças que existe um Deus e um Deus criador, um Deus poderoso. Essa é a história da criação. No primeiro dia, Deus criou a luz. No segundo dia, Deus separou as águas do firmamento. No terceiro dia, Deus criou as frutas e as plantas de todas as cores. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves. En el
sexto día Dios creó todos los animales. No sexto dia, Deus criou todos os animais e com suas próprias mãos pegou o barro e fez Adão. Também fez sua companheira que chamou Eva. No sétimo dia, Deus repousou e descansou. Nós comunicamos não somente para os alunos em sala de aula, mas de um modo geral no criacionismo. Deus como Criador e como sustentador da vida de cada um de nós. E essa imagem repercute na mente de cada jovem e de cada religião, pois aqui nessa ilha temos denominações que creem em diversas coisas. Mas eles nos buscam pelos princípios fundamentados na Bíblia e principalmente na criação. Cada ano precisamos de mais professores e mais professores. No meu segundo ano aqui, voltei na minha cidade, me casei e agora meu esposo também é meu companheiro trabalhando aqui. E somos muito felizes pelo que podemos fazer nesse lugar. Então, vale a pena vir a lugar tão lejos, pero para cumprir uma missão. Así es. Dios suple nuestras necesidades. Él sabe nuestros deseos. Sim, Deus supre as nossas necessidades e sabe os sentimentos que temos de servi-lo. E Ele sabe que a única coisa que queremos nesse lugar é cumprir a missão. Deixar bem claro para essa comunidade que existe um Deus Criador. Estamos no berço de uma comunidade em que a maioria das pessoas acredita que somos produtos da evolução. E agora, nossa comunidade adventista, nossa igreja adventista e nossa escola adventista está mantendo constantes reuniões, seminários, compartilhando com os alunos a existência de um Deus Criador. Lo que pasa es que nosotros como adventistas y como estudiosos de la Biblia, Jesús dijo que hay que predicar el O que acontece é que nós, como adventistas e como estudiosos da Bíblia, cumprimos o que Jesus disse: pregar o Evangelho a todo mundo, a cada canto da terra. E esse pequeno arquipélago, essas pequenas ilhas, não ficam fora do que Jesus nos há pedido e colocado em nossas mãos. Essa ilha está a 1.236 quilômetros da cidade de Guayaquil e a mais de 2.400 quilômetros da cidade de Quito. E embora estejamos tão longe do continente, aqui se prega a palavra de Deus e o Evangelho a toda pessoa que chega até a nossa instituição. Quando alguém tem Jesus no coração, é impossível não transmitir o amor, é sorrir, abraçar as pessoas e dizer que gostamos delas. Nós, enquanto instituição, sempre abraçamos os nossos alunos, dissemos que os amamos, contamos o que Deus tem feito em nossas vidas e vivemos por testemunho nosso pessoal e da nossa experiência com Deus no nosso viver diário. Missão é isso. É não enxergar obstáculos, quer seja no meio do oceano ou em temperaturas abaixo de zero. Extremo, enquanto lugar e ação, é pisar firme, mesmo quando tudo parece frio demais para se importar. Extremo é sentir esse arrepio na pele, mas enxergando um sol que nasce todos os dias para nos dar a oportunidade de, através das nossas ações, igualmente, sermos luzes. A cidade de Punta Arenas está ubicada na 12ª região de Chile. A cidade de Punta Arenas está localizada na 10ª região do Chile e, precisamente, conta com o Passo Estreito Magalhães, que recebeu esse nome devido ao seu descobridor, Guilherme Magalhães, um português. Naquele tempo, ele acabou recebendo o apoio do reino ao apresentar o estreito, pois os portugueses acreditavam que não existia outra rota para cruzar o oceano. Então ele foi até a Espanha e apresentou esse passo, que liga o Atlântico ao Pacífico. E esse passo se tornou muito importante, pois era uma rota direta e não precisava dar a volta no planeta. Na verdade, o nosso colégio na rede adventista é o mais austral do mundo. Há igrejas mais ao sul, mas falando em sistema educativo, esse é o mais austral. É um colégio que fica localizado na cidade de Punta Arenas.
Uma cidade que durante boa parte do ano é bastante fria, com neve, com fortes ventos, e não é fácil que os alunos cheguem até esse local. Alguns precisam cruzar toda a cidade para poder chegar, e quando chove, às vezes alguns acabam preferindo não sair de suas casas. Nunca havia pisado em Punta Arenas. No primeiro ano, quando cheguei aqui, eu chorei, sofri, fiquei com depressão. A única coisa que queria era ir embora. Estava desesperada. Chovia muito e não dava para se proteger com uma sombrinha, como no norte, e tudo certo. Era a chuva que vinha assim, e muito vento. O que acontece aqui, e o que foi mais difícil para mim, é o horário que escurece, porque é muito cedo. Nunca vi um lugar em que 4 da tarde já está escuro. E no verão, é só às 11 da noite. Isso era difícil de entender. Outra coisa é que nunca tinha visto neve antes. Então, aqui foi a primeira vez que vi nevar. Quando nieva, vienen menos niños porque sí, como que es difícil venir acá. Los bus igual es difícil que lleguen acá. Em 2001, teve o chamado terremoto branco e ali sim, tivemos 4 metros de neve. Mas agora já não neva tanto. Continua nevando, mas não é tão forte quanto antes. Isso por conta das temperaturas, que mudaram um pouco, mas segue frio e congela. O andino, por exemplo, ainda consegue patinar. Eu sequer sabia me vestir. Eu vinha com casaco, toda enrolada, com muitas roupas. As pessoas aqui não se vestem assim. Aqui se usa uma camisa normal e um casaco bem quente e boas botas. Porque quando você sai, está frio, gelado, mas quando entra em qualquer lugar, tem calefação. Então é só tirar o casaco e pronto. Eu fico o dia todo de camisa desse tipo. Bem, a princípio, quando me disseram que vínhamos para Punta Arenas, pensei, ai não, deve ser tudo escuro e gelado. Mas fiquei surpresa, porque aqui amanhece, neve, venta, aí o sol sai, depois chove, depois vem o sol de novo. O mais difícil quando cheguei é que vim grávida de gêmeos. Não conhecíamos ninguém, colégio novo, mas Deus nos abençoou porque aqui no colégio nos acolheram super bem. A gestação foi tranquila, então superamos bem. O inverno aqui é longo. Começa em junho e termina em outubro. Até outubro tem neve. Mas os meses mais difíceis são junho, julho e agosto. Amanhece às 10 da manhã e escurece às 4 da tarde. Punta Arenas, quando as pessoas escutam Punta Arenas, pensam em glus, em pinguins como animais de estimação. Mas Punta Arenas é uma cidade normal, como qualquer outra. A diferença é que está um pouco mais ilhada. Por exemplo, nós que vemos aqui, o contato mais direto que temos é viajar até a Argentina, que fica 4 horas de carro. Já para ir até outras regiões do Chile, tem que ser de avião ou um dia todo de carro. Por que ir tão longe? Por que escolher pelo extremo? Se enxergamos o serviço apenas como substantivo, não passará de algo feito, em execução ou ainda por fazer. Mas se olhamos o serviço como uma derivação do verbo servir, tudo faz mais sentido. Não é apenas um resultado, mas sim gente que vai ao extremo, se preciso for, para fazer a diferença. É gente que inspira a gente. Eu trabalho aqui no Colégio Adventista desde 1991. Comecei a trabalhar dia 18 de setembro. Saio de casa às 6h30 da manhã, porque de onde moro até aqui é muito difícil conseguir ônibus. Então eu me adianto. Meu horário de entrar é 7h30, mas sempre me adianto para pegar o primeiro coletivo da manhã e chegar pontualmente. Sempre que chego de manhã, fico esperando os alunos na portaria todos os dias. Fico sempre muito feliz em saudá-los. E quando eles entram às 8 da manhã, começo as minhas tarefas. Limpeza do pátio, coleta do lixo, checo os banheiros, os corredores. E então eles saem para o recreio e depois retomo tudo de novo.
Fico verificando as portas para que a escola permaneça aquecida. O colégio tem calefação central. O colégio tem calefação central, então quando fecham todas as portas, fica tudo quentinho. E todos os dias o tio Sérgio chega mais cedo, cedinho mesmo, e regula tudo. Para que quando a gente chega, já que lá fora está sempre frio, aqui dentro da escola já esteja quentinho. É que as salas são igualmente aquecidas. Os corredores também, todos os lugares, por conta do frio aqui. Eu que abro e fecho o colégio. Punta Arenas tem a particularidade de ter uma população flutuante. As pessoas que são habitantes radicadas aqui não passam de 6 mil habitantes. E todos os demais, os 50 mil, 70 mil habitantes, são pessoas que vêm por época ou por trabalhos temporários, pelas Forças Armadas, por instituições de ordem, por trabalhos na área de educação e saúde. E nosso colégio não está alheio a isso. Então, por exemplo, tem muita gente das Forças Armadas, mas quando esse pessoal é transferido, acabam indo para outro colégio e até da rede adventista no norte. Eu estou aqui desde o 5º ano. E vim parar aqui porque o meu pai foi transferido. Ele é das Forças Armadas da Marinha do Chile. E por isso viemos. Antes eu estudava em um colégio adventista no norte, onde o meu avô mora. E eu gostava do ambiente de lá. Então isso foi o que me atraiu. É um colégio que tem 25... É um colégio que tem 25 professores, desde educação básica, ensino médio e educação infantil. Temos uma turma para cada nível. 15 assistentes são suporte, resultando em 40 funcionários. Atualmente temos 452 alunos. Há 2 anos temos aberto o colégio para a comunidade. E a cada dia pedem mais a nossa participação em encontros de bandas, encontros de corais, de ciências, encontros de debate. Gente que quer conhecer o colégio pelos valores cristãos que são preservados e praticados aqui. Eu estudo aqui desde a alfabetização, porque antes não existia pré-escola, mas entrei na alfabetização em 2005. E sempre estudei na educação adventista. Este colégio lo encuentro único. Esse colégio é um lugar único, porque já tive experiência em outros colégios. Eu antes era evangélico, mas há muito tempo não ia à igreja, nem frequentava nada. Mas aqui me sinto em uma igreja. Aqui se sente carinho e sinceridade. E quis viver essa experiência. E aqui tenho esse grande amigo. E estamos sempre juntos. Principalmente em questões de música, sempre nos tiram da sala para tocar, ensaiar. Minha mamãe... Faz pouco tempo que minha mãe faleceu. Ela amava cuidar de cachorrinhos e estávamos sempre muito unidos. O apoio da escola foi fundamental, pois o falecimento de um familiar tão importante é muito difícil. E a escola me apoiou muito. Se você precisa, por exemplo, pode falar com o diretor. Bem, todos sabem os limites e noções de respeito, mas podemos aproveitar essa abertura que temos. E o que essa escola mais valoriza é o preparo de cidadãos para a eternidade. E eu acredito que o colégio cumpre com a sua missão, porque muitas vezes os pais dizem: meu filho tem que ser o mais inteligente, ter as melhores notas, mas aqui se valoriza o crescimento dos seus filhos. Acredito que o colégio adventista, ele quer primeiramente criar pessoas e depois disso criar alunos inteligentes. Desenvolvendo caráter e valores. Em realidade, me gustam os cultos. Gosto dos cultos. Não sou adventista, mas gosto dos cultos. Os valores repassados pelo colégio, as semanas de oração, são as mais divertidas. E, na verdade, por isso eu estou aqui. A educação adventista tem me ajudado em todos os âmbitos. Eu acredito que nos inculcam muitas coisas.
eles nos dão exemplos. Sempre que algo acontece, alguma tragédia, eles vão e ajudam. Então, estamos sempre participando em todas as ações que existem. Isso nos ensina muitas coisas. É um colégio caracterizado por ajudar a região e por isso também nos destacamos, porque ajudamos as pessoas em qualquer situação. Nós trabalhamos em 4 pilares. Esses 4 pilares são evangelismo, logo depois vem o compromisso, junto com ele vem a solidariedade dos nossos alunos e funcionários para podermos alcançar a excelência. Eu me sinto muito realizada quando as crianças dizem: professora, eu entendi tudo. Isso realmente me satisfaz. Adoro quando elas dizem que entenderam, que aprenderam. Eu gosto muito disso. Eu não sou adventista. Eu não sou adventista, mas sou uma pessoa muito cristã. Eu acredito em um Deus criador, sem dúvidas. Acredito que seus ensinos são universais e acredito que o que a Bíblia explica, apresenta, manifesta, são coisas que precisamos relacionar com nossas vidas. Ou seja, se alguém procura algo na Bíblia que seja falso, vai passar muito tempo estudando e não vai achar. São ensinos universais de boa convivência, de respeito, de amor. Então, nisso, concordo plenamente com essa instituição. E, sem dúvida, em minhas aulas reforço a parte dos valores. Aqui se oferece o que realmente eu buscava. Depois de passar por vários colégios, alguns não dão importância à parte espiritual. Mencionam como visão, como missão dentro do programa escrito, mas no dia a dia não se vê isso aí. Gosto de ensinar. Gosto de estar com eles, mesmo que às vezes esteja com sono. Eles te enchem de energia, de perguntas, não te deixam ficar mal. Mas também se entristecem. E Deus nos dá essa força e é lindo poder falar livremente de Deus. O que mais gosto é do carinho dos alunos, dos professores, na chegada e saída. Para mim, essa escola é o meu segundo lar. Buscamos uma excelência que seja vista pela ótica espiritual. Se estou bem espiritualmente e busco o melhor nesse sentido, alcanço os resultados que a Bíblia menciona. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. E o que mais me gusta da escola adventista é que posso adorar a Deus sem que nadie me diga nada. Eu me sinto bem porque posso estar adorando o nome de Deus.